Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Mais uma quinta-feira aqui, estaremos juntos estudando mais um pouco da Palavra de Deus. Eu queria agradecer de antemão a sua presença, assídua aí junto conosco. Temos crescido muito nesse tempo e aprove a Deus, que podemos agora utilizar da tecnologia para estarmos unidos nesse tempo de pandemia. Alguns avisos seriam o retorno dos nossos cultos nos domingos, dos domingos pela manhã, nós temos a EBD e pós-EBD o culto. Então te convido a participar conosco, pode vir. Nós temos aqui na igreja álcool em gel em quantidade para todo mundo, temos máscara também, caso você venha ou não tenha ou não consiga vir com a sua máscara ou esqueça. Nós temos máscaras, nós temos, os bancos estão dispostos de forma a ficar um distante do outro, atendendo às normas de segurança. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, vai ser um momento muito bom para todos nós. Precisamos começar a retomar as nossas atividades e precisamos da tua presença conosco aqui, tá ok? Outro aviso seria o mês de missões, estamos em campanha, e as meninas de missões estão aí com um cofrinho para você juntar as suas moedinhas, o seu dinheiro para poder ofertar para o campo missionário. Então, caso você não tenha pedido ainda o seu cofrinho para elas, tanto para Margarete quanto para Daisy, pode falar com elas ou até mesmo comigo que eu direciono para elas, tá ok? Estamos ainda arrecadando alimentos para as campanhas de ajuda aos irmãos e pessoas que precisam, que recorrem a nós, ajuda dos alimentos, em itens de higiene pessoal e higiene da casa também. Então, se você tiver alguma coisa na sua casa sobrando ou que você possa doar, ofertar, pode nos procurar, estamos aqui para poder receber e direcionar para as pessoas, tá ok? Eu queria te convidar a orar nesse momento. O culto de quinta-feira é conhecido como culto de oração aqui para nós da PIBA, e eu queria que você depositasse agora no altar do Senhor os seus pedidos, tudo aquilo que você tem para falar com Deus, tá? E logo depois a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo, tudo bem? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui. Eu te agradeço e louvo ao Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus bom, um Deus justo, um Deus de amor, de misericórdia e graça. Adoro ao Senhor, Deus, na beleza da tua santidade. Eu te peço perdão, Deus, por ser tão sujo, carnal, ó Deus, uma pessoa que carece, precisa tanto da tua graça e misericórdia. Ó Deus, o Senhor vem estar cuidando de nossas vidas, da minha vida, dos nossos familiares. Obrigado, Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz por nós, mesmo se nós não merecermos, mesmo sem eu merecer. Eu te peço de forma muito especial que o Senhor venha estar manipulando, Senhor, tudo que vai ser dito aqui, ó Pai, nesse momento de estudo, que o Senhor venha, ó Senhor, realmente ministrar aos nossos corações, tanto o meu quanto os meus irmãos que estão em casa, estão no trabalho, estão, Deus, nos meios de transporte, que o Senhor venha estar falando nos nossos corações, que não seja eu falando, mas sim o Senhor. Nos instrua, Senhor. Muito obrigado porque nesse período tão especial o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos dado direcionamentos, o Senhor tem cuidado de nossas vidas, tem sido misericordioso conosco, Deus, a nos ensinar tantas coisas preciosas acerca da sua palavra, das escrituras sagradas. Ó Deus, eu te louvo por vida de cada pessoa, Senhor, que se dispôs nesse tempo, que está à frente, que tem cuidado de nós, tem nos direcionado enquanto igreja. Deus, nesse momento de pandemia, de isolamento social, eu te peço, Senhor, venha estar cuidando dos nossos idosos, das pessoas que têm, ó Pai, comorbidades, que o Senhor venha estar tratando, cuidando, que o Senhor venha estar livrando de qualquer, Deus, contaminação, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é e faz. Obrigado pela PIBA em Alvorada, obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, Deus, sem merecermos. Essa é a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Muito obrigado aí mais uma vez, você que está assistindo conosco. Eu te peço, se possível, que você compartilhe aí com algumas pessoas próximas a você, para que mais pessoas possam participar conosco também do estudo. A gente está estudando o Sermão do Monte, que está localizado lá em Mateus 5, de Mateus 5 a Mateus 7. E na semana passada, na semana retrasada, a gente iniciou aí com as bem-aventuranças. Depois, se você pegar aí em Mateus 5, você vai vendo aí que a gente está acompanhando, seguindo o texto mesmo. A semana passada a gente falou um pouco sobre sal da terra e luz do mundo, e falamos sobre Jesus, a questão dele cumprir a lei, Ele foi meio que confrontado em relação a isso. E hoje a gente vai estudar 3 preceitos aqui de Jesus, ensinamentos de Jesus, acerca de coisas importantes, que seriam o homicídio, o adultério e o divórcio. Eu não tenho
como ensinar os irmãos, enfim, de forma completa, né? Porque isso tende a você estudar bastante, conhecer bastante, mas eu prometo que eu me esforcei e tenho me esforçado para fazer assim, o melhor que eu consigo. E por isso eu sempre oro para que Deus venha realmente manipular toda a mensagem, né? Para que ela chegue ao nosso coração de forma viva e eficaz, sabe? E nos ensine, nos exorte da forma como Ele quer. Então, que realmente venha gerar frutos em nós, né? Quando Jesus ele trata dessas coisas aqui, né, no Sermão da Montanha, a gente vai ler, fala muito, eu queria muito que você lesse os textos aqui pautado na justiça de Deus, sabe? Na transparência de Deus em si. E principalmente que Jesus, quando ele fala isso, ele está muito... ele está fadado a nos dar uma lição em relação àquilo que está no nosso coração, sabe? Não aquilo que a gente mostra no exterior. Eu falei sobre isso semana passada. Não é aquilo que a gente demonstra para as pessoas, mas sim aquilo que está dentro de nós. E quando ele vai tratar aqui, a partir daqui, ele fala sobre 6 mandamentos, né? Que está dentro da lei lá de Moisés. Eu vou falar hoje só uma parte deles, né? Mas depois a gente vai continuar estudando sobre isso. Enfim, ele mostra que não é só seguir o que está ali na lei, sabe? É muito além daquilo. E a gente vai ler agora, eu vou tentar, vamos fazer ler um por um, que a gente vai estudando gradativo, tá ok? Então, Mateus 5, versículo 21 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado a tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele ao caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser julgado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, aqui ele fala um pouco sobre a questão do homicídio, né? E na lei, né, em Moisés lá, a gente vê que em Êxodo 20, se não me engano, é versículo 13, né, que fala, né, o versículo 13 fala, não matarás, né? Então, a lei está escrito, não matarás. E aqui ele vai desmiuçando o que a lei quer dizer, né? A ira em si, ela não é que... A ira, ela não leva ao homicídio, que seria o pecado, o erro, né? O fato de você quebrar a lei. E sim, a ira, ela é uma forma de homicídio. É isso que Jesus quer dizer. Então, o fato de você estar irado contra o seu irmão, né, com o seu irmão, isso já é considerado um homicídio diante de Deus. Então, por isso a importância de a gente ter isso em mente, assim, e isso está mais relacionado, como eu disse no início, com o nosso interior, aquilo que está dentro de nós, né? Então a gente tem que a ira é uma forma de homicídio. Então ele fala, qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, né? Odiar alguém é como se estivesse cometendo um homicídio dentro do seu coração. É como se estivesse matando a pessoa, ou no caso, o seu irmão dentro do seu coração. Então daí a importância de a gente conseguir analisar isso, né? E aí ele fala da questão da oferta, eu acho que é extremamente importante e válido a gente entender, na verdade, ler e assimilar isso dentro do nosso coração, né? Antes de você depositar a oferta, vai se reconciliar com seu irmão, né? Para depois você voltar e depositar a sua oferta. Porque a oferta ela tem que ser aceita por Deus e isso tem que estar dentro do nosso coração. A gente não pode fazer nada por obrigação, sabe? Para poder demonstrar só no exterior, e sim aquilo que está dentro. Então, quando a gente dizima, inclusive, a gente faz isso com o coração grato, entendendo que o Senhor é digno daquilo que a gente está devolvendo para Ele, sabe? Agradecendo ao Senhor porque Ele é o provedor da nossa família, da nossa casa. Então, tem que haver gratidão.
em relação a qualquer uma dessas coisas, porque tem que ser algo interno, interior, dentro do coração. E aí ele fala sobre você se reconciliar com seu irmão. E ele fala sobre a questão do tribunal e tal. Eu acho muito importante a gente se atentar para o versículo 26, que fala: eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Deus, ele é justo, e nós, a partir do momento que a gente se aceita, né, Jesus, a gente compreende o cristianismo, o evangelho, a gente está se dispondo a viver uma justiça, a justiça divina, sabe? Obviamente a gente vive diante da justiça dos homens, e ela é totalmente falha e, enfim, errônea. Mas diante de Deus também, nós somos cuidados por Deus, e estamos diante da justiça dele, o que é algo muito além do que aquilo que o homem pode fazer ou pensar, ou enfim. Então, assim, olha a profundidade disso, sabe? Você não vai sair de lá enquanto você não pagar o último centavo. Então, faz o que é certo enquanto você tem que, assim, antes de você ter que pagar por aquilo, sabe? Porque se você realmente dever isso, você vai pagar até o último centavo. Então, eu acho que isso é muito sério para nós devemos pensar e nos atentar para isso. De certa forma, na verdade a gente tem que pensar isso como algo extremamente importante. A ira, ela é vista assim, ela é um pecado, sabe? E ele deve ser confessado diante de Deus, para gerar um perdão do Senhor por nós e uma mudança dentro de nós também. Nós precisamos entender que nós devemos confessar ao Senhor todos os nossos pecados. E isso não é só aquilo que a gente consegue pontuar, sabe? Aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente faz. Exemplo, vamos supor que é um pecado eu tirar essa foto daqui e colocar aqui. E eu vou lá e peço perdão ao Senhor porque eu pequei. Isso aqui porque as pessoas viram, sabe? Mas a ira é um sentimento, e o sentimento está interno. Então existem vários outros tipos de sentimentos ou, enfim, pensamentos que a gente alimenta dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, que nós devemos entender que é pecado e que nós devemos pedir perdão por eles também. E a ira é uma dessas coisas. Quantas vezes a gente já ficou com raiva, irado com alguém ou por conta de alguma situação? Nós devemos compreender que nós precisamos pedir perdão ao Senhor e também tratar disso de forma como o Senhor nos direciona aqui, né? Com o nosso irmão. Porque aí, se assim não for feito, hoje a nossa oferta não vai ser aceita, né, diante do altar, ou então a gente vai ter que pagar por aquilo, sabe? Então é importante a gente ter isso em mente, assim. Obviamente que o pagar, meus irmãos, aqui é uma situação, né, que foi descrita por Jesus aqui, da questão do julgamento, né? Ou seja, tinham duas partes. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que era aqui, mas aqui, na verdade, eu acho que o que Jesus quer dizer de forma geral tende, né, em mente que deve ter a paz entre os irmãos, a paz entre vocês, né? Sair desse contexto de raiva, de ira, de rancor. E aí a gente vai para o restante do texto, né, que já se trata de um outro mandamento aí, que é a partir do versículo 27, que fala: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Então aqui você vê lá em Êxodo 20, 13 era o não matarás, o 14 é não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. E aqui a gente fala então, já o do adultério, não adulterarás, eu acho que, se não me engano, é o 7º mandamento, no versículo 14, né? E é mais um que traz essa interface interior e exterior. Aqui, Jesus está falando, meus irmãos, é extremamente importante a gente ter isso em mente também, tá? Que é para pessoa casada, tá? Casado. Você casado olhou para outra mulher, ou mulher olhou para outro homem, enfim, e teve desejos pecaminosos, lascivos, dentro, né? Que no caso vem de dentro para fora. Você já cometeu adultério com essa pessoa dentro do seu coração. Então isso já é um erro. Não é só o ato do adultério, não é só você ter uma relação com outra pessoa, tá? Extraconjugal, né? É você já cometer isso aqui dentro, ou aqui dentro.
Então isso enfim, ele leva a lei, na verdade ele pega a lei, ele abre a lei e vai um pouco mais fundo para a gente compreender a profundidade disso, né? Então, enfim, o casamento em si, ele é um plano de Deus, né? Desde lá do início de Gênesis, né? É um plano de Deus para a humanidade e, enfim, a intenção do Senhor é justamente que o casamento fosse algo pleno, né? Abençoado por Ele. Né? Que a partir dali, por exemplo, a partir do casamento a gente tem, por exemplo, a perpetuação da espécie, né? Da raça humana, porque as pessoas casam e a partir daí o Senhor fala, né? Frutifique, né? Cresça, para crescer em população, e aí vai crescendo a população. E aqui ele trata da seguinte maneira, que a impureza sexual, ela nasce no coração. Então, o casamento ele deve ser levado a sério. Sabe? O juramento que foi feito diante do altar, diante do Senhor, ele deve ser levado a sério. O que foi jurado de um para o outro, do esposo para a esposa, marido para a mulher, ele deve ser levado a sério, porque diante de Deus isso é sério, extremamente sério. E então, o que a gente tem em relação ao adultério, que é essa impureza aqui, ela nasce no coração. Aqui, às vezes a gente fica vem muito, às vezes vem na mente, né? Tipo, porque tipo, já é pecado se eu olhar, então, enfim, se fizer, então, sabe? É como se quisesse abrir um espaço para o pecado em si, sabe? Eu entendo que o desejo e a prática são diferentes, mas diante da lei aqui, elas não são diferentes da lei de Deus, sabe? Porque você desejar e praticar é pecado, sabe? E é errado e não deve ser feito. Então, nunca pense que, porque eu já cometi, então, dentro do meu coração, então não posso cometer. Eu não tô falando da questão só do adultério, não, tá? Tô falando em relação a qualquer outro tipo de erro que a gente pode ver diante da palavra de Deus. Enfim, não deve ser cometido, né? Não deve ser cometido. De certa forma, a gente tem que entender que o pecado, ele deve ser abominado nas nossas vidas, sabe? Nós devemos odiar o pecado em qualquer circunstância. E, meus irmãos, eu entendo que tudo isso aqui é um preparo para a eternidade, sabe? A gente tem sido preparado para viver eternamente com Deus, conhecendo a justiça, enfim, como Deus é perfeito, sabe? Como tudo é extremamente perfeito e claro diante de Deus. E, enfim, a gente deve purificar os nossos corações, as nossas ações, os nossos desejos. E aí eu falo aqui tanto, né, em relação ao adultério em si, como, por exemplo, a questão da ira. Nós devemos buscar sempre purificar o nosso coração. E por fim, a gente tem aqui sobre o divórcio, tá? O divórcio, ele fala, olha, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com mulher divorciada estará cometendo adultério. Então aqui a gente tem, agora aqui já fala um pouco sobre o divórcio, e é um assunto bem polêmico, né, de se tratar. Obviamente, assim, o divórcio ele não é aceitável diante de Deus, mas existem situações, como, por exemplo, aqui ele fala, né, a imoralidade sexual, ele vem da palavra porneia, que seria justamente a questão da relação sexual, sabe? São como se fossem práticas sexuais que não são aceitáveis, né? E, enfim, no caso aqui a gente tem e aí, tipo, se a mulher, no caso, né, que tá falando da mulher, mas, né, qualquer um dos dois, se fosse pego em qualquer ato desse sentido, o divórcio ele era aceitável. E diante da lei de Moisés, o divórcio ele era aceitável também em outras situações. Mas aqui ele fala assim, né, que ninguém pode casar, né, com a mulher divorciada. É porque diante da lei de Moisés ele falava assim, se a mulher, né, traiu, ou então, enfim, ou teve qualquer tipo de ação de adultério, ou sei lá, prática ilícita sexual, você pode divorciar. Mas essa mulher, se ela casar com outro cara e separar, ela não pode voltar e casar com o primeiro cara. E aqui existem umas condicionantes, porque assim, era tudo para dificultar um pouco a questão do divórcio em si, para poder tentar manter a relação, né? Eu acho que eu ainda não sou casado,
mas eu tenho em mente sim que independente da situação nós devemos sempre lutar, né, por um relacionamento saudável, pleno e, enfim, abençoado diante do Senhor. E, enfim, os casamentos felizes, eles têm disso, né? É compromisso, amor, companheirismo e uma compreensão, enfim. Mas aqui, diante da lei, né, do que Moisés falava e daqui que Jesus tem tentado nos expôs aqui, né, diante do Sermão da Montanha, a gente vê que por ocasião da imoralidade era permitido o divórcio, perdão. E por isso que ele fala isso, né? Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Então, você se divorciou, você pode dar sim a certidão. E vocês lembram da passagem daquela mulher no poço lá de Jacó, samaritana? Jesus fala, olha, você já teve 5 maridos. Não foi tipo um marido e 4 casos, sabe? Foram 5 maridos. Então, provavelmente ela já se divorciou, casou, divorciou, casou, divorciou, casou, divorciou, casou. E aí ele fala, ó, e agora você tem um que não é seu, Então ela já estava já no 6º, enfim. Então o divórcio em si, ele era praticado, né? Mas quando Moisés ele escreveu sobre isso, ele tentou trazer talvez até mesmo levar uma certa dificuldade para que isso acontecesse, para que, por exemplo, houvesse a oportunidade de, quem sabe, reatar, né? Porque, por exemplo, para dar uma certidão, igual ele fala aqui, ela deverá dar uma certidão de divórcio. Quem fazia isso era um escriba. E não era fácil de se encontrar um escriba para fazer isso antigamente, sabe? E aí ele fala, olha, não pode casar com a mulher que foi divorciada, né? Porque senão cometeria adultério. Essa, no caso aqui, seria a mulher que cometeu alguma prática ilícita. Então ela, quando divorciada, ela não pode casar de novo, né? E se alguém casar com ela, estará cometendo adultério, porque ela não foi separada de uma forma correta, sabe? Enfim. Deixa eu ver. É isso aí. Então, é importante a gente entender isso, né? De certa forma, meus irmãos, é importante a gente ter em mente assim, que aqui ele fala, né, imoralidade sexual e tudo mais, da questão do divórcio, mas tanto o adultério quanto a imoralidade sexual, ela deturpa, sabe, deturpa ou corrompe a imagem do casamento, sabe, diante de Deus. E diante da sociedade também e da família, de certa forma, né? Isso prejudica e muito. E a gente tem que entender, assim, para haver uma certa estabilidade diante da igreja, diante das pessoas, diante, né, enfim, de Deus mesmo, precisa haver esse compromisso entre as partes, né? O casal, de certa forma. Então, assim, o divórcio, ele é aceitável? Depende, sabe? Depende da situação. Como eu disse, assim, eu não posso falar para você exatamente o que fazer, porque eu acho que a gente tem que estudar mais, né, sobre isso, mas Moisés, ele na lei que é escrita por ele aceitava com certas condicionantes, sabe? Diante de Deus, isso não é uma prática legal de se fazer, mas existem condicionantes em relação a isso também. Enfim, eu acho que para hoje, eu acho que já é suficiente a gente falar sobre esses 3, né, esses 3 tópicos aí, que é o homicídio, adultério e o divórcio. E assim, o que eu tenho tentado trazer para minha vida em relação a esses ensinamentos, a esses estudos, é justamente que a gente possa ter em mente que o Senhor, Ele tem nos preparado, sabe? Ele busca nos preparar, Ele tem nos ensinado, nos preparado para uma vida eterna com Ele, diante dEle. E cara, existem enfim, a lei de Deus é uma lei santa e repreensível. Os mandamentos escritos por Moisés através de Deus, eles são santos, sabe, vindos de Deus. E nós devemos respeitar todos eles e cumprir todos eles. Mas há quem diga que vive, né, enfim, que consegue cumprir tudo o que se diz, por exemplo, no Sermão do Monte, mas, cara, ele é tão mais profundo, sabe, do que a lei escrita por Moisés em si. Jesus, ele traz uma visão totalmente mais ampla em relação à lei em si. E nós devemos realmente nos deleitar nela e aprender e tirar dela, sabe, tudo que a gente precisa. Quando a gente fala aqui sobre homicídio, né, que a ira é uma espécie de homicídio, olha como isso é sério para nós,
né? Enfim, na nossa vida cotidiana. Imagina quantas pessoas a gente já, antes de conhecer e saber disso, quantas pessoas já não foram, entre aspas, mortas por nós, sabe? Por conta da nossa raiva, da nossa ira, daquilo que a gente alimenta, daquilo que a gente alimenta, sabe, dentro do nosso coração. Enfim, em relação a um relacionamento em si, né, o adultério, o divórcio, eu acho que trata muito da questão do compromisso do casal um com o outro, de você saber realmente quem é o seu par, né, diante do Senhor, assim, enfim, a partir do relacionamento do Senhor, e, enfim, ter uma relação de compromisso, sabe, de compromisso, porque não é só o amor no casal em si, sabe, é um compromisso com Deus também, diante daquilo que você firmou em juramento diante do Senhor, diante do altar de Deus, sabe, que é santo. E, enfim, que a gente consiga realmente purificar os nossos corações, sabe, em relação àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente vê. Aqui ele fala, né, arranque seu olho, arranque sua mão, porque se isso te faz pecar, é melhor que você arranque do que você ir com ele todo pro inferno. Então, eu não tô falando que, não é pra gente fazer uma cirurgia e sair arrancando os nossos membros, sabe, mas é pra gente compreender a importância disso diante de Deus. E a mesma coisa, né, sobre o divórcio, a gente vai falar semana que vem sobre os juramentos, a vingança e o amor aos inimigos, sabe? É que o Senhor vem realmente estar moldando isso em nós, moldando nosso coração, nosso entendimento, nossa compreensão acerca da lei dele, que é santa, sabe? É que possamos nos deleitar em conhecer, em amor mesmo por isso aqui. E que o Senhor venha falar conosco e nos direcionar, sabe, da melhor forma. Eu oro para que o Senhor venha estar abençoando a sua vida, sabe, e venha cuidar de você, da sua vida, do seu relacionamento na sua casa, do seu casamento, do seu relacionamento interpessoal com pessoas, né, ao seu redor, enfim, dentro do próprio lar, dentro do seu serviço, da sua escola. E vamos orar para que, né, Deus venha realmente tratar disso no nosso coração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Trata conosco, Deus, e nos dê um direcionamento, ó Deus, de acordo com a Sua vontade para nós, sabe? Que possamos seguir aquilo que o Senhor quer. Nos perdoe por sermos tão falhos e infiéis, enquanto o Senhor continua sendo fiel e justo conosco. Nos direcione, Senhor, e cuida de nós. Precisamos do Senhor, precisamos da Sua direção, do Teu amor, do Teu consolo, conforto, da Tua graça e misericórdia, porque somos carentes dela. Que possamos aprender, Senhor, dia após dia, semana após semana, mês após mês, Deus, a sermos cada vez mais parecidos com Jesus, naquilo que, ó Deus, Ele transparece, aquilo que Ele transpareceu e transparece para nós a partir da palavra, da mensagem revelada através das Escrituras Sagradas. Que, ó Deus, que nos atentemos, ó Deus, para aquilo que o Senhor fala, para aquilo que a Bíblia diz, para que possamos ter uma vida pautada diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor traz para nós como verdade, que para nós é verdade, única e verdadeira. Louvamos ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor faz por nós. Muito obrigado por tudo mais uma vez, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. Que Deus abençoe. Tá? Tem uma semana de paz aí, mais uma semana. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer consideração, observação, pode me mandar. Manda também no nosso canal do YouTube. E que o Senhor venha estar abençoando a sua vida. Amém? Até mais.